Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando Evangelho. Meus irmãos, esse estudo ele faz parte da série de estudos acerca dos atributos de Deus e caso você não tenha assistido os outros estudos, o link da playlist vai aparecer aqui em cima nos cards para você assistir todos os vídeos no canal. Meus irmãos, eu compartilhei com vocês a situação difícil que eu estava aqui na minha família devido ao Covid-19 e graças a Deus a minha sogra já está conosco, Deus foi misericordioso com ela. Eu e a minha esposa, por exemplo, nós tivemos pequenos sintomas bem leves a respeito do Covid e eu fiquei com a garganta bem inflamada, foi muito ruim, ela estava com muito pulso, mas já está melhor, já estou conseguindo comer sem sentir incômodos e agora eu posso gravar os estudos aqui no canal com mais tranquilidade. E meu sobrinho, por exemplo, de 2 anos, ele teve apenas febre quando pegou o Covid. O meu sogro também, ele se recuperou, graças a Deus, apesar de muita tosse que ele estava tendo, ele já está bem melhor. Mas a situação mais difícil mesmo foi a da minha sogra, que ela precisou ficar internada no hospital devido ao Covid e a anemia que ela teve. Foram dias difíceis aqui na nossa família, dias onde deixei todo o entretenimento de lado, onde eu incentivei a família a buscar e clamar a Deus por misericórdia, mas infelizmente nem todos tiveram paz no coração diante de todo esse sofrimento que estávamos passando aqui na família. A cada notícia dos médicos em relação ao estado da minha sogra causou tristeza, ansiedade, desânimo em muitos, porém a paz da soberania de Deus acalmou a minha alma e da minha esposa. E eu creio, meus irmãos, que o profundo funcionamento interno da alma cristã não é possível sem a soberania de Deus. E nesse estudo eu quero compartilhar com os irmãos o valor dessa doutrina em nossas vidas e como eu já experimentei muitas vezes também na minha vida. Devido à negligência de muitos pastores, pregadores acerca de conhecermos a Deus, nós vemos a ignorância que reina em muitas igrejas a respeito de quem Deus é. A ignorância, meus irmãos, ela mata, ela aprisiona. Somos atacados por Satanás através da nossa ignorância. E sem a verdade de quem Deus é, nunca poderemos ser fortes em meio à aflição e sofrimento na vida. Quando o nosso entendimento ele não fica apenas no papel ou mero formalismo religioso, mas quando experimentamos a doutrina na prática, aí que a nossa fé é realmente atestada. E eu gostaria de iniciar esse estudo com um texto bíblico do profeta Daniel no Antigo Testamento. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel capítulo 11 do versículo 32. Qual o segredo do crescimento espiritual, meus irmãos? Conhecer a Deus. Como nós poderemos ser fortes se não conhecemos o Deus que nós servimos? A minha força na vida cristã, ela veio através do conhecimento de Deus, através das sagradas escrituras. Mas eu quero compartilhar com os irmãos que nem sempre foi assim na minha vida. Eu já tive muitas dificuldades em reconhecer a soberania de Deus quando eu era mais jovem, por exemplo. Mas a dificuldade era pela minha negligência na palavra de Deus e pelo meu coração duro e não por causa da minha idade. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma situação da minha vida aonde a minha fé ela foi testada. Eu perdi, por exemplo, uma amiga que eu amava muito. Quando ela tinha 18 anos, ela foi vítima de um erro médico aqui em Campinas, que resultou no seu falecimento. Ela era uma garota amada por muitos. Ela estudava também em uma escola conservadora aqui da minha cidade, que tinha muitos alunos que eram de famílias cristãs. E esse ocorrido causou muitas dúvidas, descrenças também a respeito de quem Deus é. Eu e muitos jovens naquela época questionávamos porque Deus permitiu algo assim na vida dela, daquela jovem. O pai dela ficou muito abalado e tentou processar também esse hospital e perdeu a causa. E isso afetou muito ele emocionalmente, causando depressões e ele também veio ao falecimento. E isso me afetou desde os meus 18 anos até meus 23 anos e hoje eu tenho 27. E o que ajudou a acalmar meu coração, a minha alma, foi confiar e reconhecer que Deus é soberano. E isso tem sido vital na minha vida cristã. E eu uso as palavras de Jonathan Edwards como as minhas palavras. Aconteceu uma alteração maravilhosa em minha mente com respeito à doutrina da soberania de Deus. A doutrina tem me parecido com frequência extremamente agradável,
clara e doce. Soberania absoluta é o que eu quero atribuir a Deus. E quando nós experimentamos realmente a soberania de Deus nas nossas vidas, é transformador. É fácil nós declararmos que Deus é soberano quando tudo vai bem na nossa vida, mas e quando nós perdemos algum ente querido, quando uma mãe perde o seu filho no ventre, e é em meio às tempestades da vida que nós vemos a firmeza da nossa fé em Deus. Um livro excelente, meus irmãos, de uma missionária conhecida mundialmente, Elisabeth Elliot, tem falado muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar essa citação com vocês. As lições mais profundas que aprendi em minha própria vida vieram dos sofrimentos mais profundos, dessas águas mais profundas e dessas chamas mais ardentes vieram as lições mais profundas que eu sei sobre Deus. Livro publicado pela editora Fiel. E muitos homens de Deus, eles aprenderam com o Senhor através da fornalha do fogo, na cova dos leões, nas tempestades, e confiaram na soberania de Deus. Assim foi com os homens do Antigo Testamento, meus irmãos, que foram lançados na fornalha de fogo, que está registrado no livro de Daniel. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, se referindo a Nabucodonosor. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasses. Daniel capítulo 3, do versículo 17 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram uma afirmação sensacional, reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Eles não afirmaram que Deus sempre protege o seu povo do sofrimento nesse mundo, meus irmãos, mas a ideia principal é que o povo de Deus deve permanecer fiel ao Senhor, isso que custe a vida e a morte, independente das circunstâncias mais adversas. E eles fizeram essa alegação diante do rei Nabucodonosor de Babilônia. Assim também o profeta Daniel, quando esse mesmo rei estabeleceu um decreto para que ninguém mais orasse ao Deus de Israel, e Daniel, sendo fiel antes a Deus do que aos homens, orava 3 vezes ao dia. E essa doutrina da soberania de Deus traz paz para nós em meio às calamidades da vida, perdas familiares, desastres, guerras, pois Deus continua reinando no seu trono. Imagina se Deus não fosse realmente soberano, se os acontecimentos desse mundo estivessem fora do seu controle. Como nós poderíamos confiar em Deus em meio às aflições da vida? Como nós poderíamos cantar como o salmista: ó Deus, Tu é a minha rocha inabalável. Se Deus é soberano sobre o mundo, então o sofrimento, meus irmãos, na nossa vida não está fora do seu controle. Assim foi na vida de Jó. Veja o texto bíblico. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 1, do versículo 21 ao 22. Imagina uma pessoa perder 10 filhos, a sua própria esposa amaldiçoou a Deus e ele também perdeu propriedades, dinheiro, e essa pessoa não imputar a sua desgraça a Satanás ou qualquer outra coisa ao acaso, mas sim a Deus. Jó não pecou nenhuma vez com a sua boca dizendo que o autor da sua desgraça era Deus. O Senhor deu e o Senhor tomou. Essas são as palavras de Jó. E Deus não deu nenhuma explicação a Jó. Meus irmãos, Deus respondeu o mistério do sofrimento de Jó com o mistério de si mesmo. Muitas vezes, meus irmãos, em meio ao sofrimento da vida, teremos o silêncio de Deus, mas nós podemos clamar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e isso traz consolo aos nossos corações. Ou como o pregador e teólogo Timothy Keller disse: Jó nunca viu a razão do seu sofrimento, ele viu Deus e isso bastou. E isso é suficiente, meus irmãos. E quem gosta daquele louvor, apesar de ser gospel, ele é muito bíblico. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vir, ele é Deus. Se eu for curado, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Meus irmãos,
quantos de nós podemos afirmar essas realidades em nossas vidas desse louvor? Muitos da igreja brasileira, americana, ao longo dos séculos têm servido a Deus por interesses pessoais e mesquinhos, usando a Deus como um amuleto da sorte ou buscando Ele somente quando realmente nós precisamos de algo, como se Deus ele fosse uma muleta. Mas a fé de muitos está sendo testada nesse contexto de pandemia global. E quantos de nós podemos afirmar que Deus continua sendo Deus, mesmo com a doença, quando ela vem ao nosso lar, atinge as pessoas que nós mais amamos? Ele é Deus e vai continuar sendo Deus, mesmo na nossa morte. A doutrina da soberania de Deus, ela pode ser considerada a âncora das nossas almas em meio às tempestades da vida. A mão de Deus está lá diante das crises. A mão de Deus está lá em meio à alegria. A mão de Deus, ela continua lá. Essa doutrina, ela refrigera a nossa alma, traz paz e consolo ao nosso coração. E o teólogo A.W. Pink, ele escreveu em seu livro Deus é Soberano, publicado pela editora Fiel, que essa doutrina da soberania de Deus, ela cria gratidão na prosperidade e paciência na adversidade, oferece consolação no presente e senso de segurança quanto ao futuro desconhecido. E confiar no controle soberano de Deus é confessar que ninguém tem o direito de falar algo contra Deus, mas sim a nossa única atitude é reverente submissão ao nosso Criador e que sabe infinitamente mais do que nós. Essa confiança faz nós repousarmos na cama à noite e colocar a nossa cabeça no travesseiro, dizendo as mesmas palavras que o salmista disse. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro. Salmos capítulo 4 do versículo 8. E como é feliz nós sabemos, irmãos, que nada no universo está fora do alcance de Deus, nenhum pássaro cai no chão sem que Deus o saiba. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Mateus capítulo 10, no versículo 29. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis que muitos pardais. Lucas capítulo 12, do versículo 7. Todos os fios dos nossos cabelos, eles estão contados por Deus. A providência de Deus, meus irmãos, está governando até os menores detalhes da sua criação. Essa afirmação é muito poderosa e traz consolo ao nosso coração. Ele está cuidando de nós em meio às aflições da vida. Essa doutrina me trouxe um grande consolo indizível em meio ao sofrimento. E essa doutrina acalmou a minha alma enquanto a minha sogra ela estava internada, meus irmãos. Eu clamava a Deus nas minhas orações, chorando, clamando que a morte e a vida não estão nas mãos dos médicos, mas sim nas mãos de Deus. E foi da vontade de Deus que ele salvasse a minha sogra, meus irmãos. Mas ele ainda seria Deus se ela não fosse salva. Seria a vontade do Pai se cumprindo através do sofrimento dela. E também, meus irmãos, essa doutrina, quando nós aprofundamos pelo conhecimento e experiência cristã, extingue a nossa soberba de confiar na força do nosso braço, tira a ansiedade do nosso coração. Como é consolador saber disso, que não é o diabo que arrebata os nossos entes queridos. O número dos nossos dias estão contados, estabelecidos já por Deus. É o Senhor quem dá e quem tira. Assim aprendemos com Jó. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites além dos quais não passará. Jó capítulo 14, versículo 5. E agora nós podemos falar como o apóstolo Pedro quando estivermos ansiosos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro do capítulo 5 ao versículo 7. Crer na soberania de Deus é muitas vezes, meus irmãos, nos calarmos e encerrarmos qualquer tipo de murmuração contra Deus, pois nós somos criaturas. Quando estamos aflitos, temos uma tendência muito pecaminosa de questionarmos a Deus, por que isso, por que aquilo, mas esquecemos que muitas vezes Deus traz o sofrimento ou o deserto para ver o que está no nosso coração. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto.
esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 8, do versículo 2. E essa prova no deserto tinha a grande finalidade de mostrar a condição do coração do povo de Israel em meio a essa provação. E muitas vezes Deus traz um vírus e nos prova através do sofrimento para saber o que está no nosso coração. E quando nós conhecemos o Deus, nós sabemos que o cetro está nas suas mãos e que Ele dirige todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aí nós podemos descansar o nosso coração, nos lançando aos seus braços. E quando nós nos deparamos com a situação atual do mundo, meus irmãos, em meio à pandemia do Covid-19, podemos descansar e saber que Deus está no seu trono, que a situação não saiu do seu controle, que a pandemia tem um grande propósito que está na mente infinita do Criador. E quando nós compreendemos essa doutrina, ela é consoladora, meus irmãos. Sendo assim, o nosso coração só pode descansar verdadeiramente quando nós conhecemos o Deus que nós servimos. Se o nosso conhecimento de Deus for raso, nós podemos até parecer cristãos na prosperidade, mas quando a tempestade bate no teto da nossa casa, Satanás vem com todas as suas forças para nos tentar, e que a nossa fé será realmente testada de fato, meus irmãos. E muitos sucumbem na caminhada cristã, negando a Deus, blasfemando o seu santo nome e abandonando a fé devido ao fato deles não conhecerem quem Deus é. E esse foi mais um estudo bíblico aqui no canal, meus irmãos. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva para sempre estar acompanhando novos estudos e conteúdos de pregações aqui no meu canal. E eu agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco em oração nesse momento tão difícil que a família passou aqui. Que Deus abençoe todos vocês que compartilharam conosco esse momento de aflição e tristeza. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.